Muito obrigado, bom dia a todos. Uma grande satisfação ter sido convidado para participar deste evento de felicidade ímpar, de iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil. E quero dizer, doutor Alexandre, que retoma a importância institucional que sempre teve. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi a mais lídima representante da sociedade civil. E hoje, com esta iniciativa, reafirma este posicionamento. O meu primeiro tema, que é o mais espinhoso, é o financiamento de campanha. Então, vou dizer rapidamente como é hoje. Os senhores sabem, também não vou me estender muito. A única proibição constitucional é o aporte de recursos estrangeiros. A única proibição no artigo 17, inciso 2 da Constituição da República é que não venha dinheiro de fora para custear as nossas campanhas. As demais vedações, a regulamentação está na legislação infraconstitucional. Por consequência, as entidades que recebem dinheiro de entidades estrangeiras também não podem fazer doações. Nós temos as doações de pessoas físicas, de 10% dos rendimentos auferidos no ano anterior à eleição, e o que é mais polêmico, os 2% das pessoas jurídicas sobre o rendimento bruto do ano anterior ao de eleição. Há também o aporte de recursos do próprio candidato, que ficaria limitado àquilo que o partido estabeleceu, e há um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que estaria limitado a 50% do patrimônio líquido dele declarado no ano anterior, e a previsão de multa quando existe esse excesso e o partido perde o direito à participação no fundo partidário. O financiamento de campanha no Brasil hoje, então, ele é misto, porque a propaganda eleitoral, a propaganda partidária, elas ensejam uma compensação tributária. E isto significa que o Estado paga uma parte da campanha e o particular participa com uma outra parte. Fazer referência a uma ação direta de inconstitucionalidade do Conselho Nacional da Ordem Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confesso que não consegui entender, mas me pareceu que está com vista para um dos ministros, já tem 4 votos, está com o ministro Gilmar Mendes, já tem 6 votos favoráveis, quer dizer, já tem a maioria, que é para declarar inconstitucional os artigos de lei que permitem o aporte de dinheiro de pessoa jurídica, de empresas. Este aporte de dinheiro de pessoas jurídicas, como todo mundo é intuitivo, até as pessoas que foram ouvidas aí, os populares, neste filme que foi passado, é intuitivo que se a pessoa busca lucro, ele poderá tentar reaver aquilo que investiu, né? Não será uma... acho que o principal argumento da Ordem dos Advogados do Brasil é que a pessoa jurídica não é eleitora, ela não tem esta qualidade para participar. Em suma, a ideia deste regramento é assegurar a igualdade de participação dos candidatos, é evitar o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, é fazer com que as pessoas possam participar das eleições em igualdade de condições, o que não me parece muito fácil de ser alcançado. Penso que não há meio termo nesta situação, e aí vamos deixar para os debates, o promotor Marum também falará sobre isso. O financiamento é público, e isso assegura uma igualdade de participação, uma igualdade de condições, possibilita
a fiscalização, a visualização daquilo que for excessivo, porque todos terão o mesmo aporte de recursos para fazer a campanha, ou não tem mais regra, e quem pode mais chora menos, por assim dizer. Quer dizer, ou deixa absolutamente livre, ou o financiamento público de campanha, que me parece que é o ideal. Isso não impedirá que haja uma fraude ou outra, mas eu acho que facilitará a identificação da fraude e a eventual punição. Sobre o financiamento de campanha, era isso que eu gostaria de falar. Bem, sobre o recall político, comentando com uma colega que trabalha com direito do consumidor, ela falou, esse recall não é o do CDC, porque tem um recall no Código de Defesa do Consumidor. Eu falei, não, esse é o recall político, que significa o poder de cassar e revogar o mandato de qualquer representante político pelo eleitorado, é chamar de volta para a reavaliação popular. Não só os mandatários reconhecidamente corruptos, mas os incompetentes ou inoperantes. A diferença com o impeachment é que o impeachment precisa ter um fato grave, um crime, alguma coisa para ser apurada. No caso do recall, basta a insatisfação da população. Criando um paralelo, alguém constitui um advogado, com base na confiança, o mandato que é exercido. Ele perde a confiança no advogado. Isso independe do advogado ter agido de maneira incorreta ou de não ter agido de maneira eficiente, ele perdeu a confiança. Para o recall, basta isto. Não é? E é muito interessante, porque aí o povo vai às urnas. E o candidato, o ocupante daquele cargo eletivo, que está para ser deseleito, por assim dizer, ele pode colocar na cédula o motivo da conduta dele, ele pode fazer uma defesa na própria cédula, e a pessoa vai votar ou pela destituição ou pela não destituição. E é possível também já se colocar o nome do candidato que seria o ocupante do cargo, do deseleito, do destituído. Me surpreendi ao estudar esta matéria, e só fui estudar mesmo depois de ter recebido o convite com um pouco mais de profundidade. Existe este instituto em alguns países, como a Venezuela, surpreendentemente. O que significa que ter um instituto não implica necessariamente no aprimoramento ou na utilização correta deste instrumento, que me parece importante e que já houve a tentativa de introduzir no Brasil, se não me engano, em 1822, que José Bonifácio era vice-presidente de São Paulo. Ele criou uma comissão de procuradores, e nesse regramento previa que, se o procurador não satisfizesse a população, que eles poderiam ser deseleitos. Parece-me que algumas constituições de Estado, acho que do Rio Grande do Sul, também tentaram ter este instrumento. E a Constituição de 1897 chegaram a discutir se colocaria ou não. Na verdade, tem origem na legislação dos Estados Unidos, 1903, Carta de Los Angeles, Theodore Roosevelt. E esse instituto, esse instrumento é usado em muitos estados americanos e já foi usado, já destituiu alguns governadores. Como você sabe, nos Estados Unidos, o Estado-membro tem uma autonomia real, verdadeira, diferente do que acontece aqui, onde a federação é mais presente. Aqui se fala da tentativa de implantação no Estado brasileiro, é 1822 mesmo, 16 de fevereiro, Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil. Alguns estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Bem, existe um projeto de emenda à Constituição de 2005, acho que do senador Suplicy, que está lá para ser votado, que é para introduzir este instituto na vida nacional. Bem, tem muita coisa para falar sobre o recall, mas o tempo é curto. E temos, por fim, o Instituto da Reeleição. Desde 1997, isso hoje é muito falado pelo partido que está no poder, que foi em 97 que se restabeleceu a possibilidade de reeleição de uma vez para os cargos do Executivo e sem limite, sem restrição para os cargos do Legislativo. Está no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. A emenda é de 97. Há um movimento pelo fim da reeleição no Poder Executivo e um movimento pelo fim da reeleição para todos os cargos eletivos. O movimento até liderado pelo professor Luiz Flávio Gomes, que se chama Fim do Político Profissional. Fim do político profissional. Para o professor, os políticos têm a sua profissão de origem, ou são engenheiros, ou são advogados, ou são comerciantes, ou são empresários, enfim. Não existe universidade de senador da República, nem de deputado federal, nem de prefeito. Então, as pessoas têm uma atividade profissional diversa, diferente daquela do mandato eletivo. Então, eu penso que esta renovação é salutar, é saudável, que a continuidade gera muitos vícios, embora o principal argumento, que aquilo que está dando certo não deve mudar, eu acho que não é verdadeiro. Eu acho que nós devemos renovar a direção do Executivo, nós devemos renovar as câmaras, o Legislativo, porque, vou lembrar a lição básica, a res é pública, a república, não é? A coisa é pública, é do povo. Então, este é o princípio republicano nesta renovação permanente da ocupação desses cargos eletivos. É assim que eu penso. Acho que o professor Luiz Flávio Gomes tem razão no movimento que faz. Eu agradeço muito a atenção de todos e encerro aqui a minha participação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Elias. Então, vamos passar para o promotor falar também sobre reeleição, recall e financiamento de campanha. Bom dia, senhoras, senhores, moças e moços. Bom dia, doutor Rodrigo. Não estou vendo ele aqui, mas eu agradeço muito o convite e parabenizo na sua pessoa, na pessoa do presidente da OAB, a iniciativa da convocação deste ciclo de palestras, né, desse seminário sobre reforma política, porque, de fato, é importantíssimo que isso aconteça, que a cidadania se manifeste, debata esse assunto tão importante, talvez o assunto mais importante do Brasil, né, de um país, de qualquer país. Saúdo aqui meu companheiro de mesa, doutor José Elias Temer, companheiro não só de mesa, como de décadas aí de trabalho. Ele esqueceu de falar que eu fui estagiário dele, né? Mas, então, pois para não revelar a idade, né? Mas foi alguns anos atrás. Então, de fato, é um grande prazer estar aqui na Fundação Baldino do Amaral, que eu também parabenizo, sempre lutando pela cidadania, né? Uma instituição de história em Sorocaba, não é? Saúdo todas as autoridades, pessoas presentes. Vou tentar fazer um pronunciamento aqui bem rápido, né? Estilo Enéas, mas em vez de 15 segundos, tentar falar em 15 minutos. Até liguei o cronômetro aqui para não extravasar. Eu vou dar uma lida no meu resumo aqui para não me perder também, né? Então, começando, eu anotei aqui a pergunta do Dr. Rodrigo: o Brasil tem jeito? Eu acho que tem. É difícil, mas eu acho que tem.
essa minha esperança se renova quando eu vejo um auditório assim lotado de pessoas de bem, inclusive de alunos e ex-alunos meus da Faculdade de Direito de Sorocaba, que eu sempre estimulo a essa participação política, a discussão, e vejo esse auditório lotado de pessoas interessadas em melhorar o Brasil, pessoas de bem. Então, eu acredito que o Brasil tem jeito, né? Não está fácil, né? Mas com certeza tem jeito. A reforma política, que o próprio tema do seminário é reforma política já, eu acho que é um consenso nacional de que é preciso mudar. O sistema político brasileiro não está funcionando bem. E o que demonstra isso são os resultados que nós estamos vendo, né? Impasses políticos, muitos políticos envolvidos em esquemas de corrupção, sendo presos, pessoas ligadas à política sendo presas. Isso demonstra que o sistema não está funcionando bem, né? Então é preciso mudar, mas precisamos estudar e debater qual a mudança que nós precisamos, que nós queremos. Antes de entrar propriamente nos 3 temas, subtemas aí que me foram designados, eu acho que tem uma questão preliminar aí de como fazer a reforma. Desde as manifestações de junho de 2013, que se vem falando como proposta uma constituinte exclusiva. Eu acho isso um dos maiores absurdos que já se falaram na política brasileira. Ainda bem que nós temos lá na vice-presidência da República um professor de Direito Constitucional dos mais eméritos, né, Dr. Michel Temer. Ele deve ter avisado a presidente da República que constituinte exclusiva para a reforma política não existe. O que existe é o poder constituinte. E o poder constituinte, qualquer aluno de 2º ano da Faculdade de Direito sabe que pode tudo. Então, pode mudar tudo. Não dá para limitar o poder constituinte à questão política. O poder constituinte é ilimitado, né? Isso é básico em direito constitucional. Portanto, na minha opinião, e eu acho que na opinião de muita gente, constituinte exclusiva é golpe. É golpe. Eu sou contra e completamente contra mesmo, radicalmente contra. Eu acho que temos que fazer uma reforma política, mas dentro dos quadros legais e constitucionais. A Constituição brasileira, ela prevê um mecanismo de reforma, ela contém cláusulas pétreas, que são cláusulas que não podem ser modificadas. Uma dessas cláusulas é a chamada cláusula pétrea implícita, que impede o próprio mecanismo de reforma constitucional, a alteração do mecanismo de reforma constitucional. Então, qualquer reforma constitucional fora do que está na Constituição é golpe. Então, isso tem que ser repudiado, na minha opinião, né? Então, em seguida, outra proposta que foi feita, plebiscito. O plebiscito é uma consulta popular sobre diversos assuntos. Os assuntos são colocados e são feitas perguntas ao povo. Como foi feito aqui, né, pelos nossos repórteres. Será que o povo está preparado para falar sim ou não a financiamento público ou privado de campanha, a sistema distrital, distrital misto? Não está, infelizmente não está, né? Eu conversava agora há pouco com o professor Teodoro Mendes, deputado constituinte, e eu comentei, nós aprendemos trigonometria, física quântica na escola, mas não aprendemos cidadania, ninguém explica para nós o que é voto distrital, o que é voto proporcional, as pessoas não entendem. Então, um plebiscito prévio é inviável. O que pode ser feito é um referendo que é posterior. Então, os representantes do povo, eles discutem junto com a sociedade, como nós estamos fazendo aqui, são colocados os assuntos em pauta, são aprovados pelos representantes do povo, como, por exemplo, aconteceu com o Estatuto do Desarmamento, e depois é convocado um referendo para o povo dizer se concorda ou não com aquilo, mas aí a discussão já está madura, as questões já foram debatidas, e eu acho que aí sim seria legítimo perguntar o que o povo acha sobre isso, né? Essa é a minha opinião
sobre a forma da reforma, como fazer a reforma. Eu acho que é dentro dos quadros da Constituição Federal, né? Pois bem, os temas que me foram propostos são reeleição, recall e financiamento de campanha. Vou começar, pela ordem, falar da reeleição, né? A reeleição aos cargos do Executivo, que é algo que foi introduzido recentemente na nossa história, em 1997. Não faz parte das nossas tradições republicanas. É algo que existe no presidencialismo norte-americano, mas é raro em outros sistemas presidencialistas. Depois houve uma tendência nessa década de 90 de instituir, foi instituído na Colômbia, etc. Eu sou muito crítico ao presidencialismo em si, né? Eu acho que o presidencialismo ele concentra muito poder na figura do chefe do executivo e não cobra a responsabilidade do chefe do executivo. Então, eu acho muito complicado que ele possa ter a oportunidade de se reeleger. O que nós vemos no Brasil, na prática, é que o chefe do executivo entra e já fica pensando na sua reeleição, né? Ele preocupado. Parece que existe até uma pressão sobre ele para que ele se reeleja, para que ele se apresente à reeleição. Muitas vezes, talvez até ele não queira, mas se ele desistir de pleitear a reeleição, parece que ele está confessando um fracasso do seu mandato, não é? Então, até psicologicamente, é deletéria essa possibilidade da reeleição. Isso sem contar a possibilidade do uso da máquina administrativa, como nós vemos, vamos ficar no nível federal, né? O presidente da República no Brasil, ele tem lá o controle de 20 mil cargos de confiança, ele tem o controle de bilhões de reais que são aplicados em propaganda governamental, ele tem a possibilidade de convocar a rede de rádio e televisão para se manifestar sobre assuntos, e não existe o direito da oposição poder se contrapor ao que é dito pelo presidente da República. Então, esse presidencialismo imperial do Brasil, o presidente ele fica colocado num nível como se fosse de um rei, alguém sagrado, um cargo sagrado que não pode ser contestado. Poder pleitear a reeleição no Brasil, eu acho que não é saudável. Portanto, eu sou favorável ao fim da reeleição. Acho que vai ser um alívio para muita gente, inclusive para quem está no cargo, não poder pleitear a reeleição, não ter essa pressão e poder formar um possível sucessor, né? Então, eu acho que até por isso seria interessante. Bom, existe também a discussão sobre a reeleição nos legislativos. Essa é uma questão já mais complicada, porque a tradição brasileira e até mundial permite essa reeleição no legislativo, mas eu acredito, eu tenho essa opinião já há algum tempo, que deveria ser limitado. Eu acho que a possibilidade de mandatos consecutivos, assim, alguém poder se reeleger por 10 mandatos, a pessoa perde até o contato com o mundo real. Ele vira um político profissional que só se preocupa em manter esse cargo, né? Ele se apropria dessa figura que é passageira, mas que acaba se tornando algo permanente na vida dele, né? Eu acho que ele precisa também voltar para suas atividades normais, ter um contato com a vida real, e possibilitar com isso também a renovação dos quadros políticos. Eu lembro que na democracia antiga, que era praticada ali na Grécia, os mandatos eram curtos e havia uma rotatividade muito grande, porque a democracia ela pressupõe a igualdade de todos. Todos são igualmente capazes de participar dos cargos públicos. Então, essa possibilidade ela só vai ser estendida a todos quando os mandatos forem renováveis, quando todos os cidadãos puderem pleitear uma eleição para um cargo político. E isso é muito difícil no Brasil, né? A começar pelo custo de uma eleição. Isso é o tema o próximo tema aqui da minha intervenção, né? Então, eu acho que é algo para ser discutido.
a reeleição no Legislativo. Algum limite deveria haver, né? Passando para o recall, né, que é uma expressão inglesa que significa chamar de volta, é a cobrança da responsabilidade do político. Aquele político que não desempenha bem o seu papel, que recebe um mandato político e trai o seu eleitorado, não cumpre as suas promessas de campanha, age de forma contrária ao que disse durante a propaganda eleitoral. Não existe uma forma do eleitorado cobrar essa responsabilidade sem o recall. Como o Dr. Elias Temer colocou, para a chefia do Executivo existe o impeachment, que só é possível com a prática de um crime político. Mas o Legislativo também não possui nem o impeachment, né? Os mandantes, que são aqueles que conferiram o mandato ao representante político, eles só podem gritar, espernear, criticar, mas não pode retirar o mandato daquele seu representante que não desempenha bem a sua função. Então, eu acho que é um instituto saudável de democracia, de aprofundamento da democracia, que poderia ser pensado para ser instituído no Brasil. Existe essa proposta de emenda constitucional do ex-senador Suplicy, né, e que agora teve que procurar outras atividades aí, depois de ficar quase 30 anos no Senado, que eu acho interessante, saudável que isso aconteça, né? Mas ele deixou lá essa proposta de emenda constitucional que poderia ser repensada, né? Poderia ser retomada. Eu acho que isso é uma alternativa ao parlamentarismo. Eu gosto muito do parlamentarismo, porque o parlamentarismo é a constante cobrança da responsabilidade do mandatário. O mandatário, desde o primeiro dia, ele sabe que pode perder o mandato se ele não desempenhar bem a sua função. Mas no presidencialismo, não. Existe um mandato fixo que só é perdido com dois fatores. Primeiro, praticar um crime grave. Segundo, não ter maioria política no parlamento, né? Porque se o chefe do executivo ele controla o parlamento, que é o que normalmente acontece no Brasil, ele pode praticar o crime que ele quiser, que ele não vai perder o mandato, porque quem julga é o poder legislativo. Então, vamos deixar que o povo também faça esse julgamento, né? Mas não pode ser algo assim muito fácil, né? O recall ele tem um mecanismo que é primeiro uma coleta de um número significativo de assinaturas que vai encaminhar o processo de recall. Aí, feito esse pedido, ele sendo aprovado, né, tendo os requisitos legais, aí é convocada uma deseleição. O povo todo é chamado para dizer se mantém ou retira o mandato daquele político que está sob processo de recall. Doutor Marum, o tempo? Desculpe. Doutor. Então, eu posso falar mais 2 minutos? Aproveitando os 2 minutos que o doutor Temer não usou, poderá. Desculpe, é que eu liguei o meu cronômetro aqui, mas apagou, então... Pois não, fique à vontade. Desculpe. Só para falar do financiamento, né, a questão, eu deixei por último, porque é a questão mais importante, infelizmente eu não vou poder falar muito sobre isso, mas as campanhas políticas estão caríssimas, cada vez mais caras, e mesmo que o político ele não queira gastar muito na eleição, ele é obrigado, porque senão o concorrente dele vai gastar. Então é uma questão assim, todo mundo precisa concordar de diminuir os custos da campanha, punir severamente o Caixa 2, que não é punido severamente. Eu acho que devia ter uma lei para punir o Caixa 2, como tem a lei da compra de voto. O político perde a candidatura ou o mandato se gastar mais do que informa, e diminuir os custos com outros fatores, por exemplo, alterando o sistema eleitoral, o sistema distrital, que acho que vai ser discutido aqui depois, ele diminui bastante o custo das eleições. Eu sou contra o financiamento exclusivamente público, porque
quem vai decidir para onde vai o dinheiro são aqueles que já estão no poder. Evidentemente, eles vão se beneficiar disso, e isso vai levar a uma perpetuação no poder daqueles que estão lá decidindo para onde que vai o dinheiro. A divisão do bolo vai ter que ser feita da mesma forma que é feita a divisão do salário político gratuito. Aquele partido maior que está no poder, ele vai ter o maior bolo, a maior parte do bolo, a maior fatia do bolo. Os partidos pequenos vão ter migalhas. Os partidos novos, como por exemplo esse que a Marina está tentando fundar e não consegue, vai ter zero. Então, vai inviabilizar a renovação da política, vai só perpetuar quem já está no poder. Eu acho que o financiamento privado, ele serve justamente para a sociedade poder agir em conjunto para a renovação da política. Eu não gostaria de terminar sem ler a opinião aqui do Reinaldo Azevedo, que é um colunista polêmico. Eu sei que tem muita gente aqui que não gosta dele, mas eu admiro muito. Ele falando a respeito da proibição do financiamento de campanhas por empresas, né? Ele diz o seguinte: partidos que têm de se financiar na sociedade, ou seja, financiamento privado, obrigam-se a dialogar, a estabelecer pactos, a modular a ação segundo os valores da comunidade que pretendem governar. Se o dinheiro é garantido por um cartório, amplia-se o espaço do arbítrio, não o da sua independência. Então, o partido precisa dialogar com a sociedade. Agora, precisa colocar limites, né? Não meia dúzia de empreiteiras doando bilhões. Tem que ter limites nas doações, estimular que a cidadania toda participe desse financiamento. Bem, em respeito à mediação e a todos que estão ouvindo, eu encerro assim a minha fala, agradeço muito a paciência de todos.